te exaltamos, Pai. Seja exaltado, seja exaltado, Deus. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda glória. Toda glória ao teu nome, glórias ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Levante a tua voz, declare: seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja Deus, seja exaltado, seja exaltado, seja Deus, seja exaltado, exaltado. Declare o teu nome é. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja Deus, seja exaltado, exaltado, seja Deus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós te exaltamos.
te exaltamos. Declare isso. Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Levante tua voz, igreja. Te exaltamos, Deus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Levante a tua voz, declare mais alto, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, só te Deus, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Declara, igreja, te exalto, só a ti, Senhor, te exalta, ó Senhor, ó Senhor, nós te exaltamos, Deus, declare, te exalta. Só
presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui, Senhor Jesus, aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença, Deus, tua presença é real. Aqui nesse lugar, declara, igreja, então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, Deus, totalmente a ti, então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei totalmente a ti, então adorarei. Levante a tua voz, declare tua presença. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tu és real aqui, Deus. Tua presença é real. Aqui, Senhor, aqui nesse lugar, a tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Obrigado pela tua presença, Senhor. Nos rendemos a ti, nos humilhamos ainda mais diante de ti. Pedimos, Pai, que tu fale conosco, abençoando a cada um que está aqui nesse momento. Como também, Senhor, ministra o teu poder sobre vidas, pessoas, queridos que estão nos assistindo pela internet. Toca-os pelo teu Espírito Santo, Senhor. Faz a
tua obra nesta noite para a tua glória. Em nome de Cristo oramos, amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Você pode sentar. Importante você que quer abençoar alguém também, um amigo seu, um conhecido, um parente que não vem na reunião, ou que mora em uma localidade mais distante, você falar que os nossos cultos aqui de Novo Hamburgo, na maioria deles são transmitidos, né, pela internet. Então, ali YouTube, você pode divulgar isso. Possivelmente o pastor Paulo, né, pode estar nos ouvindo, nos assistindo. Nós abençoamos a vida dele então, né? É importante, nós temos tido um retorno muito legal também dos cultos em Porto Alegre, de pessoas que nos assistem pela internet. O programa de rádio, por exemplo, todos os dias ele é transmitido tanto de forma de vídeo como de áudio pela internet. E nós temos chegado a nações, África, vários países da Europa. Seguidamente eu recebo um e-mail, um comunicado até pelo WhatsApp de pessoas que moram no interior da Itália, da Espanha, portugueses, aqui na América do Sul, que nos assistem. Então vamos dar um forte aplauso para quem está em casa ou numa localidade legal. Vocês já estão acostumados com essas reuniões assim, né? Tem países na Europa que as igrejas evangélicas são 30 membros, 40 membros. Em 1990 eu preguei em Barcelona. Fui na matriz de uma denominação que é a nossa maior do Brasil. E a matriz da Espanha, de Barcelona, tinha 124 pessoas no culto. Lotada, estavam felizes porque tinha um visitante. Então, eu preguei em 7 igrejas do interior e também da capital em Portugal, Lisboa, Leiria, Zambuja, Santarém, Batalha, Setúbal. E fomos a vários lugares. As igrejas também com 80 membros, 70. E estavam felizes porque estava lotado, porque tinha um visitante. Então nós vivemos no Brasil um tempo de Deus. Abra comigo a tua Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e o versículo 17. Diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Nós precisamos, nesse contexto que temos falado sobre desperta tu que dorme dentre os mortos, nós precisamos ser despertados e renovados numa conscientização do valor que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Não é só uma religião, o Evangelho não é uma denominação, mas o que é Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Então, é a boas novas que traz o ensino, a doutrina, que contém os atos e princípios necessários para a salvação do homem, para a restauração da humanidade. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais sermos renovados, porque nós vamos pregar o Evangelho e também nós vamos viver pela fé no Evangelho. Nós vamos desfrutar dos benefícios do Evangelho em nossa vida. O que nós somos hoje na sociedade? O que nós podemos representar? Portanto, quando a igreja ela tem uma credibilidade, ela é procurada. Quando nós pastores somos procurados, inclusive pelas autoridades, para orarmos pela cidade. Eu tenho na minha sala
algumas homenagens de algumas cidades que me deram o título de cidadão. É interessante isso. Não que eu vou ficar, olha aí, ó, tá aí cheio de plaquinha, mas nós temos várias placas, mas significa um reconhecimento do evangelho que nós pregamos. Numa das nossas últimas reuniões agora, nessa semana, eu recebi uma família para tratar um assunto que toda a sociedade, o Estado tomou conhecimento. Creio que vocês tomaram conhecimento de um fato que aconteceu na Cachoeirinha, de uma menina que teve um incidente na sua escola e perdeu a sua vida. E ali estão envolvidos outros. E essa semana eu atendi a mãe de uma das crianças, adolescentes, com 12 anos de idade, que também está sendo indiciada e acusada de participar daquele momento onde a menina morre. Então, uma menina com 12 anos que não dorme desde ali, quer ficar o tempo todo perto da mãe, uma mãe que está precisando de um auxílio, de amor e de carinho. Agora a igreja tem que estar orando, pregando e também disposta e à disposição da sociedade. Nós precisamos declarar que o evangelho não é somente uma religião, mas é um ensino, é uma doutrina onde estão os princípios, as verdades, os atos de Deus, aquilo que Deus ensinou e prometeu e realizou para a redenção do homem, para a salvação da humanidade. Em Marcos capítulo 16, no versículo 14, começando pela missão que foi dada na pregação do evangelho. Vamos ler a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o Senhor Jesus deixou esta comissão, esta missão para a igreja, para os discípulos que estavam com ele, para pregarem o evangelho, pregarem os princípios, pregarem a salvação. Paulo dizia que a mensagem que ele pregava era uma mensagem de manifestação divina do poder de Deus. Ele pregava Cristo crucificado e ressurreto, porque Cristo crucificado e ressurreto significa morte e ressurreição, perdão, anulação da velha criatura, e ressurreição, a condição de sermos em Cristo uma nova criatura. Então o evangelho, ele é uma reconciliação do homem com Deus. Ele é a salvação do homem, onde o homem, ele herda a eternidade, seus pecados são perdoados. E também ele se torna uma nova pessoa e pode dali para frente viver diferente, viver em novidade de vida. E aqui diz que, inclusive, sinais seguirão os que creem. Por que sinais seguirão os que creem?
Porque o autor do Evangelho é Deus no seu Filho. E por onde andou o Filho de Deus, os sinais lhe acompanharam. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então nós temos que entender que Jesus foi varão aprovado por Deus com sinais de prodígio e maravilha para conquistar o homem para Deus. E na pregação do Evangelho, nós percebemos que os apóstolos foram respaldados, a mensagem deles foi confirmada por promessas de sinais que iriam lhes seguir. Agora, os sinais acompanham quem ministra e os sinais acompanham e abençoam quem crê. Então nós precisamos a cada momento em nossa vida, como igreja, renovarmos a nossa convicção que Deus também será conosco, nos respaldando, fazendo sinais quando pregarmos o Evangelho. Mas nós também, quando tivermos necessidades e desafios no nosso dia a dia, nós devemos crer que através do Evangelho nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Devemos crer que os sinais também vão acompanhar os que creem, os que receberam o Evangelho. E aqui tem o sinal da libertação. Livre de maldições, de ataduras e amarras espirituais. Aqui tem o sinal de que nós podemos cair em ciladas. O diabo pode armar, ciladas. Aqui fala de alimentos envenenados, situações, laços do diabo. Diz que Deus vai nos guardar. E Ele vai também nos encher com o Espírito Santo. E se impusermos a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, quando estamos enfermos também, se orarem por nós, nós podemos ser curados. Então, como é importante, quando nós estamos vivendo um tempo de despertamento, nós cremos no que nós estamos, Nós estamos em Cristo, nós fomos transformados pela doutrina divina. Deus nos salvou, nos perdoou de todos os nossos pecados. E o texto que eu citei de Romanos diz que o Evangelho, ele é o quê? Poder de Deus, não é o poder dos homens. Ele é o poder de Deus. Significa algo que vai além. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Primeiro culto que fui pregar com som na praça pública de Porto Alegre, eu estava orando em casa e Deus falou comigo: quando tomares o microfone, cita que o meu evangelho é poderoso. E eu me lembrei de Romanos 1,16. Primeira frase que eu disse em praça pública em Porto Alegre foi: o evangelho é o poder de Deus. E se você me acompanhou em cultos públicos que eu fiz em cruzadas, é a primeira frase que eu digo: boa noite, paz do Senhor, o evangelho é o poder de Deus. Por que Deus me disse isso? Porque existem outros poderes, poder da bruxaria, poder da feitiçaria, tem tanta treva. Mas quando tu disseres que o evangelho é o meu poder, tu estás dizendo que meu filho está sentado acima de principados e potestades, e tudo que é necessário, eu já fiz no meu filho. Então, quero te animar essa noite a continuar testemunhando da vida que está no evangelho. Mas também vamos renovar a nossa fé essa noite. E vamos crer que podemos desfrutar mais de Deus através do evangelho. Foi o preço que foi pago, foi muito bom. 1 Coríntios 1,18 diz que para os que se perdem a cruz pode ser loucura, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos deixaram, mas pelo precioso sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula,
o sangue de Cristo. Aqui, o escritor está chamando a atenção sobre: sejam avivados no que aconteceu para vocês serem salvos. Vocês não foram salvos por coisas corruptíveis, riquezas naturais desta terra, como prata ou ouro. Vocês foram resgatados do engano e do viver errado que vossos pais viviam através da cruz, através do sangue. Não está dizendo que o ouro e a prata não tenha valor. Olha, o ouro tem muito valor. Inclusive, algumas nações têm a sua riqueza guardada em ouro. Mas quando diz que são valores e são riquezas corruptíveis, nós sabemos também que o ouro, ele oscila o seu preço. O ouro levanta o preço e o ouro cai às vezes. O próprio dólar, o dólar teve uma queda por um tempo e agora subiu de novo. O próprio dinheiro do Brasil, real, que teve uma queda há um tempo atrás, vem caindo e continua caindo. É diferente. Mas esse texto nos chama a atenção de que realmente a salvação, ela tem um valor, ela tem um envolvimento, é Deus. É o poder de Deus, foi feito o que ninguém imaginava que seria feito. Aqui diz que é o sangue do Senhor, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo significa o que tinha de melhor para ser sacrificado para perdão da humanidade foi feito. Jesus morreu por nós na cruz. Quando você lê esse texto, você vai ver que então é um valor, é um preço superior a tudo que possa existir na terra. E aqui diz que fostes resgatados, fostes soltos, fostes libertos. Então, quando nós vamos pregar o evangelho e nós falamos de libertação, inclusive libertação de jugos do diabo, de demônios, de prisões espirituais, prisões de feitiçaria, nós sabemos que algumas pessoas fizeram alianças, pagaram trabalhos com o seu dinheiro, com a moeda física do país. E alguns pagaram bem caro. E também certas oferendas foram feitas também com sangue de certos animais. Mas nós estamos falando de algo que é mais valioso do que aquilo que foi pago. Então, uma pessoa quando fez uma aliança com o diabo, ela pagou caro, ela colocou sangue sobre a sua vida, talvez de animais. Isso colocamos em um extremo, né, de pessoas se envolveram com isso. Mas quando ela crê no evangelho, ela crê no valor acima do ouro e da prata, que cobre aquilo que ele pagou pelo trabalho muito mais, e crê no sangue de um cordeiro chamado Jesus Cristo, que anula toda a força de sangue de animais. Não tem nada que possa cobrir o valor da graça. Não tem nada que possa cobrir o valor do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Isso me incentivou, me animou. Porque eu era um vendedor, um homem que mexia com vendas. Eu disse, meu Deus, nós estamos parados. Nós temos o melhor produto na mão. Nós temos o que tem de mais precioso. E nós temos vergonha de divulgar. Esse foi um dos pontos que me deu, né, ousadia e intrepidez para entrar no rádio, entrar na televisão. Eu nunca tinha feito curso de radialista e tampouco trabalhado em televisão. Mas eu percebi o seguinte, mas o produto que eu tenho, ele é poderoso, ele é valioso. O produto que eu tenho é mais do que ouro e prata, vai dar certo. E deu certo. E tem dado certo. É interessante isso. Então, quando diz que sinais seguirão e vai haver libertação, é porque a libertação, a soltura, ela tem um preço para a pessoa ser solta.
Quando você vai para os ensinamentos da época, o ouro e a prata servia para pagar o valor de um escravo e comprá-lo. Na época que o texto foi escrito, existia a escravidão. Então as pessoas que eram escravas, propriedade de outros, se alguém desse um punhado de ouro, em moedas de ouro ou de prata, que alcançasse o valor exigido, isso lhe daria uma libertação. E quando diz a Bíblia que se o Filho vos libertar, então sereis o quê? Verdadeiramente livres. O que pratica o pecado é escravo do pecado. O preço que foi pago para a salvação e soltura do homem do pecado foi mais que um punhado de ouro, foi mais que um punhado de prata, foi o Filho de Deus. Às vezes parece que a gente é membro da igreja Encontros de Fé só. E até está triste porque o pastor Paulo não está aí. Eu também gosto do Paulo. Mas Jesus está aqui esta noite. Que bom isso, né? E nós não somos membros da igreja Encontros de Fé, nós somos membros da família de Deus. E nós fomos resgatados da nossa vida de pecado, do nosso procedimento enganoso. Nós fomos retirados, a palavra resgatado quer dizer, fomos retirados, fomos soltos do pecado. Fomos libertos, livres da escravidão e nos tornamos filhos de Deus por causa da doutrina, dos princípios e do ato do evangelho, a cruz. E saímos das trevas para luz, é uma questão espiritual. Então, que Deus te abençoe nesta noite. E que o Senhor te fortaleça. E aí você vai crer ainda mais que é possível realmente, através disso, acontecer milagres. Sermos curados, nossa família ser abençoada. Mateus 20, 28. Essa questão de resgatar, né, de soltar. Diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e fazer o quê? E dar a sua vida em resgate. E lá quando eu citei 1 Pedro, nós fomos o quê? Resgatados. Em resgate, foi pago o preço para quitar a nossa dívida para com Deus. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: ele estava conversando ali com os discípulos e com uma senhora que era mãe de 2 discípulos de Jesus, que ela veio pedir uma coisa bem simples. Ela pediu que um filho dela ficasse no trono, lá com o pai, né, junto, e o filho, um filho se assentasse nos céus, à direita de Jesus e o outro à esquerda. Ela queria só isso. Que Jesus disse: isso aí não posso, isso é meu pai que vai fazer. Jesus quis dizer o seguinte: eu estou aqui por obediência. E ele depois diz: olha, no mundo é assim, as pessoas brigam por lugar, as pessoas brigam por posição, por destaque, mas entre vós não será assim. Maior vai ser aquele que servir. E eu vim para servir, tal como eu que vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Significa dar a minha vida em resgate por muitos. Por isso, quando nós lemos um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, nós devemos entender também uma coisa, que se nós dermos a nossa vida para Deus e nos sujeitarmos a Deus e nos comprometermos com o propósito de Deus de pregarmos o evangelho e gastarmos a nossa vida em Deus, a Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas aquele que gastar a sua vida comigo vai ganhá-la. Eu entendi isso bem claro, porque eu tinha um ministério. Estou falando agora a respeito do meu ministério. Eu percebi o seguinte, que eu tinha um ministério e que eu poderia me entregar, dar a minha vida em resgate. E eu entendi bem claro que Deus havia me chamado mais para a grande Porto Alegre, para o estado, até que para o país. Nunca pensei
eu tenho convite do país todo, mas a minha satisfação é fazer a vontade de Deus. Eu fui convidado para ir para a Europa, eu fui convidado para pregar na África, eu já estive na Coreia. Eu não ando dizendo no rádio, estou aqui, estou lá. Às vezes eu viajo, vocês nem sabem, só dão falta no rádio. Nós fomos pregar várias vezes nos Estados Unidos. Teve ano que eu ia 3, 4 vezes nos Estados Unidos pregar. Mas eu entendi uma coisa, que Deus me chamou para ser semente no Rio Grande. E eu gastei minha vida no Rio Grande, vou gastar minha vida no Rio Grande. Preguei em muitos lugares, mas eu dizia sempre, o meu chamado é o Rio Grande. Nunca me deslumbrei. Uma vez ministrando em Amsterdã, estou pregando em Amsterdã, estou pregando na Alemanha, agora estou na... Meu irmão, estou fazendo a vontade de Deus. Como Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar segundo o plano em prol das almas. É interessante isso. Então, Jesus disse, Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Quando você se consagra, agora eu vou falar uma coisa para a igreja. Quando você se santifica, você se consagra, abre mão de certos prazeres transitórios do pecado, e você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, salva a minha cidade, me usa, salva a minha família. Você se coloca em resgate das pessoas, e você se torna fonte viva da graça, e Deus te usa. Tem que haver uma identificação. Filipenses capítulo 2 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tem que haver um sentimento em mim que houve em Cristo, de identificação. Eu tenho que me doar, me santificar. João capítulo 17, Jesus disse, a favor deles, Pai, eu me santifico. Ele era santo, filho de Deus, mas disse, vou me santificar ainda mais a favor dos meus discípulos. Deus está procurando homens e mulheres, inclusive aqui nesta região, que queiram ainda mais se santificar a favor da região, se consagrarem para que Deus faça mais milagres, liberte mais cativos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é um tesouro. Jesus se entregou. Jesus foi o presente de Deus para a salvação da humanidade. Presente dado com amor. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para quem crê. Deus deu o seu Filho. Entregou o seu Filho. Deu. Presente. Por isso que a palavra salvação está no contexto graça. Graça quer dizer favor não merecido. Presente. Efésios capítulo 2 diz que a nossa salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas é obra de Deus. A nossa salvação é pela graça. Deus entregou o seu Filho por nós na cruz. Deus deu o seu Filho. Deu. Nos deu salvação. Nos deu vida. Deus nos amou no seu Filho. Então Jesus se entregou por nós. Forte, né? Se entregou. Se não fosse Ele, o que diz em Gálatas? Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Se não fosse isso, querido, como seria a nossa salvação? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o quê? Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos soltar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Em Filipenses 2 diz que Ele foi obediente, inclusive obediente até a morte de cruz, quando esteve na terra. Agora, Ele se entregou pelos nossos pecados para nos soltar. Eu quero dizer uma coisa para ti, não está na nossa condição deixarmos o pecado. É obra da cruz, é sangue,
é Jesus. Jesus realizou o ato poderoso para derrotar as forças do diabo que nos prendem. Mas tem uma outra coisa também. Às vezes o termo desarraigar, além de ser o operar de Deus para nos soltar das forças que nos prendiam, também é um desarraigar fazendo com que nós tenhamos uma compreensão de que existe algo maior daquilo que estamos curtindo. Porque às vezes o soltar não é só nos arrancar, mas também o soltar é nos convencer para nós deixarmos de soltarmos. Porque muitas vezes o homem está agarrado no pecado. A Bíblia diz que tem aquele que ama a prática do pecado. Nunca me esqueço uma vez, tinha um cara que vinha no nosso meio e nunca era liberto. E nós dizíamos, demônio imundo, solta ele, solta ele. Um dia eu disse para o cara, solta o demônio. Está abraçado nele. Agora a Bíblia diz que o pecado tem um prazer transitório. E se o homem está cego, no seu entendimento, ele está curtindo só o que ele sente, a carne. Quando você vai ao capítulo 11 de Hebreus, e você vê ali a citação de homens que Deus usou, entre eles está um chamado Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó e era considerado neto de Faraó, herdeiro do trono. Mas chegou um momento que caiu a ficha dele e ele disse, eu não sou deste povo, eu sou do povo de Deus, eu sou do povo de Israel. Então diz a Bíblia que Moisés abriu mão de tudo isso, abriu mão do prazer transitório do pecado, inclusive ser neto de Faraó, porque ele viu o reino de Deus revelado pelo Espírito de Deus quanto ao futuro. Então nós precisamos entender uma coisa, que no Evangelho está a revelação também do reino de Deus e dos valores da vida. Quando nós aceitamos a Cristo, a cegueira espiritual nos solta. Nós passamos a ter entendimento, nós passamos a ter a luz da vida. E aí nós começamos a ver o verdadeiro valor. E aquele que estava agarrado num pecadinho, achando que aquilo era o todo, quando ele aceita Cristo, ele percebe uma coisa, mas só um pouquinho, eu fui amado por alguém que morreu por mim na cruz, para me salvar, para me tirar do pecado. Então agora eu não vou mais dar lugar ao diabo, não vou mais voltar ao pecado, eu vou soltar. Só somos conquistados e convencidos para soltarmos um prazer da carne por obra superior, poder de Deus. Eu não me iludo. Não adianta boa vontade, não, pastor, deixa comigo, aí eu captei o seu recado. Amigo, capta a mensagem. Jesus, põe Ele no teu coração, ama Ele, adora Ele em espírito e em verdade, sinta Ele na tua vida. Aí a tua consciência vai ser vivificada, mas não por tua razão, mas pela verdade do Espírito Santo. Então é interessante. Tenha comunhão com Deus. Busque descobrir mais sobre o que é o Evangelho. Filho de Deus que morreu por ti na cruz. Tu vai ver uma coisa. Tu está agarrado com coisas pequenas. Coisas pequenas. Quando eu era garoto, quando eu tinha 8 anos de idade, no meu aniversário, dia 17 de outubro, quando eu fiz 8 anos, meu pai me deu um relógio. Não é esse, claro. Esse minha esposa me deu quando eu fiz 40. Agora eu faço 60. Já vai guardando. Mas é relógio simples, não é chamativo, né? Modesto, relógio de pregador. É bom. É um bom relógio. Automático. Mas, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei um relógio. E 2 semanas depois eu ia para o colégio, eu saí meio com pressa de casa. E no caminho da nossa casa, que ficava a 3 quadras do colégio, eu ia a pé, eu perdi o relógio. Cheguei na aula e disse, meu relógio. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Chorar.
Chorei. O professor disse: o que tu está chorando? Eu disse: eu perdi meu relógio. Aquele bonitinho que teu pai te deu. A professora saiu da aula e foi comigo procurar meu relógio. Nós fomos até a casa, fizemos o trajeto. Onde é que tu veio? De por aqui, tinha um caminhozinho, a gente falava, né, uma picada no meio de um gramado, um terreno baldio. Não achei o relógio. Cheguei em casa na hora do almoço. Minha mãe disse: que está com cara de choro? E eu comecei a chorar de novo. Eu disse: eu perdi meu relógio. Meu pai disse: o que houve? Meu pai foi de novo procurar, não achamos. Passou o tempo. Eu já tinha uns 9 anos de idade. Meu pai foi à Argentina e comprou um relógio para mim. Chamava-se no tempo Cebolão. Comprou um cebolão, troço desse tamanho, que eu andava assim. A marca, não sei, quando eu era criança chamava de Megalo. Alguns da minha época devem se lembrar, é uma marca, eu acho que o Moacir sabe que é uma marca que não é boa. Mas o relógio era muito bonito. Não sei nem se tinha rubi dentro, mas era muito bonito. Atrasava, parava, mas era bonito. Eu ficava feliz porque ele era bonito. Nem funcionava direito, mas ele era bonito. E eu deixava sempre o pulso assim. Garoto, 9 anos. Como diziam os antigos, exibido. Estão lembrados disso? Exibido. Meu pai recebe um amigo lá em casa. O sujeito foi com técnicos. Na época, quando eu tinha 9 anos atrás, há 50 anos atrás, 49, o Técnicos era o suíço mais pontual do mundo. A propaganda do Técnicos rolava nas televisões, em rádio, tudo, era o relógio da época. Depois veio os Orientos, e aí começou a vir Citizen, depois Seiko. Mas o Técnicos era o relógio da época. E o sujeito foi lá em casa com um Técnicos, bonito. Também olhou o meu. E pegou meu relógio na mão e disse: que relógio lindo. Que relógio bonito. E o cara gostou tanto do meu relógio. E disse: eu troco o meu pelo teu. O relógio dele era bonito, mas não era que nem o meu. Aos meus olhos, uma criança. O meu tinha uma coisa que o dele não tinha. O meu arrodeava. Eu fazia tic, 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 tic. Tinha mais ponteiro que o dele. E meu pai fazia assim para mim assim, ó, dizendo: troca. Meu pai era um negociante, dizia: troca, troca. E eu: não. E o homem foi embora e disse: Figueiredo, se seu filho quiser, eu gostei desse relógio. Eu disse: tá. E eu fiquei com o meu reloginho, bonito, mas não valia 20% do valor do Técnicos. Meu pai me disse: mas tu é um teimoso, um cabeçudo. Eu disse: minha mãe disse, ele puxou o pai. Resultado, coisa de criança. Às vezes, por não conhecer a verdade, nos tornamos crianças na fé. Ficamos agarrados em coisas que têm uma aparência de valor. O Paulo me mandou um abraço. Não está dormindo o Paulo lá na Suécia? Vamos mandar um forte aplauso pelo Paulinho Figueiredo que está lá. Deus abençoe. Está lá na Suécia, lá, sofrendo por mim. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, queridos, que como criança, e não saber a verdade, eu deixei de fazer um bom negócio. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ficar como criança,
Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, porque se nós ficarmos como crianças, nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina. Inclusive nós vamos ser conduzidos pela astúcia de homens que induzem ao erro. E nós podemos deixar de ter coisas preciosas que têm realmente valor, mas só vamos descobrir isso não com nossos olhos naturais, mas sim tendo iluminado os olhos do nosso coração, nós amando a Deus, orando e chorando na presença dEle. Aí vamos ver que o reino de Deus está acima de tudo. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Mas lá fiquei eu com o meu relógio. Sabe o que aconteceu com o meu relógio? Aquela pintura preta bonita que a rodeava caiu. Ficou feio o meu relógio. E atrasava muito, e eu dei, quando eu tinha 12 anos de idade, depois para o filho do caseiro que cuidava da chácara. Disse: pega para ti esse relógio. Como dizendo, não quero mais. Então nesta noite, o poder de Deus te traz para Ele. Conheça mais Deus. Porque aí, quando tu começa a soltar certas coisas, tu estás dizendo que tu estás declarando que Deus é maior do que tudo. Deixamos eu e minha esposa algumas coisas para pregar o Evangelho. Deixamos. Deixamos uma vida e uma carreira profissional. Deixamos. Mas o nosso sentimento não é de prejuízo nem de perda. O nosso sentimento é de ganho. Porque ganhamos uma família muito grande, muitos filhos na fé. E a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Então, que diz que o Senhor se entregou por nós, porque nós não conseguiríamos ser soltos, mas nós podemos ser soltos por causa do que Ele fez e por causa do que Ele é. Amém? Isaías 40:16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o quê? Holocausto. No contexto da antiga aliança, nós sabemos que eram feitos sacrifícios de animais específicos por um pecado específico. Uma pomba, um carneiro. Animais eram sacrificados, de acordo inclusive com as condições financeiras da pessoa, por um pecado. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus, na sua grandeza, que no versículo anterior, o 15, diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. No 14 diz, e no 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Significa, nada se iguala a Deus. 17 diz, todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Significa, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei com Ele? Líbano era um país onde a madeira dele era uma riqueza da época. Cedro do Líbano. Por isso que está na Bíblia, nos Salmos. Como a palmeira, florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano. E nem todos os animais, significa, não tinha como perdoar o homem de seus pecados na totalidade, mas veio à terra o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e se entregou por nós na cruz, Jesus Cristo. Vamos dar um forte aplauso para Cristo, aleluia. Aleluia. Amor. Amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco quando entregou Cristo por nós na cruz. Então, queridos, façamos nesta noite uma avaliação se estamos vivendo conscientes do que somos.
somos o povo de Deus. Somos rebanho do seu pastoreio. Somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o evangelho que nos salvou é Deus envolvido nisso. É o poder de Deus que nos reconcilia com Deus. Fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, que também deixou um caminho aberto, que é vivo e precioso, como dizem em Hebreus, onde diariamente podemos entrar na presença de Deus, sermos limpos e purificados, e ali vivemos com autoridade e pisarmos sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Eu te abençoo esta noite com uma convicção de que tu estás salvo e tu és filho de Deus. Não em soberba, em orgulho, mas em gratidão e em louvor e adoração. O que eu faço hoje, eu me sinto honrado, feliz. Feliz. Se tu me perguntares, era o teu sonho quando era garoto? Não. Era o teu sonho quando jovem? Não. Foi o teu sonho quando começou a trabalhar e ganhar dinheiro? Não. Mas numa Bíblia que eu ganhei aqui, em outubro de 1989, quando eu fiz 31 anos, na minha primeira campanha em Novo Hamburgo, que o Paulo me entregou nas mãos, dentro da tenda da libertação, eu escrevi: se abro mão dos meus sonhos, certamente farei parte dos sonhos de Deus. Valeu a pena. Tem valido a pena. Baixa a cabeça. Diga obrigado, Senhor. Diga muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder, Senhor. Diga obrigado pelo preço, Senhor, que tu pagou por mim na cruz. Diga: eu te dou a honra, Senhor. Eu te dou a glória, Senhor. Eu te dou todo o louvor, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Te glorificamos, Senhor. Vamos ficar de pé. Não deixe o mundo pôr um preço em ti. Teu preço não é o curso que tu te formaste. Teu preço não é o teu sobrenome, não é a roupa que tu estás vestindo. Teu preço é uma herança eterna que tu tens. Tu és filho de Deus. Não fique com um relógio de uma aparência com um motor que para, que estraga seguidamente, que nem eu fiz. Não sejamos crianças na fé. Cresçamos e saibamos então dar valor àquilo que tem valor, ao que é máquina de verdade, aquilo que realmente tem preço. Jesus disse: vocês trabalham pelas coisas que perecem, está certo, mas se esforçai ainda mais e trabalhai pelas coisas que não perecem, que vão permanecer para a eternidade. Fala conosco, Deus. Levante as tuas mãos e adore. Diga: eu quero mais de ti, Senhor. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim? Um pecador. Aleluia. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar
assim um pecador, deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando caíram em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? A morte ele Levanta tuas venceu, mãos. o véu se rasgou e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. Obrigado pela tua cruz, Senhor. Aleluia. Tu venceste, Senhor. Te entregaste por nós na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Declara: a morte ele venceu, a morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte
Evangelho é poderoso. Obrigado pela salvação que está em Ti, Senhor. E nós ministramos os sinais do Evangelho esta noite. A paz sobre cada coração que está aqui. O livramento de toda a opressão, Senhor, todo jugo maligno, quebrando amarras, inclusive ainda de ocultismo e de feitiçarias nesta noite. Proclamamos o poder de Deus neste lugar. Poder de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Repreendemos as enfermidades neste ambiente. Cura os enfermos nesta noite, Senhor. Repreendo o espírito de enfermidade, espírito de doença, e mando que saia em nome de Jesus. Ministra o Teu poder, Deus. Ministra a Tua cura divina nesta noite, Senhor. Tua paz, Tua alegria, Senhor. Como também abre os nossos olhos. Ilumina os olhos do nosso coração, para ver a grandeza que é o Teu reino, Senhor. Diga isso, Senhor, fala comigo. Diga, Deus, me mostra mais de Ti, eu quero mais de Ti. Diga, Deus, mostra-me mais de Ti. Mostra-me mais de Ti. Você que está nos assistindo pela internet, diga, me mostra, eu quero mais de Ti. Diga, eu preciso de Ti, Senhor. Miserável seria o homem, como disse Paulo, se Deus não tivesse o amado. Fala conosco, Deus. Abre o nosso entendimento. Mostra-nos o Teu reino, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, o Teu reino nesse dia de hoje. Mostra isso. Abre o nosso entendimento, Deus. Abre o entendimento de cada um nesta noite, Deus. Diga obrigado, Senhor. Olho para a cruz, me constrange ao contemplar o Seu amor. O Seu amor. O Seu amor. Aleluia. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Um pecador. Quando olho para a cruz, me constrange ao contemplar o Seu amor. O Seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Um pecador. Aleluia. Dê um abraço ao teu irmão, diga para ele: somos uma família, meu irmão. Somos um povo escolhido por Deus.